aqui em nome do Partido da Causa Operária para deixar o nosso apoio irrestrito ao povo palestino. E nosso apoio irrestrito ao Hamas. O sábado, agora, esse último sábado, foi um dia que, como o companheiro falou aqui anteriormente, mudou toda a história da luta anti-imperialista no mundo, né? O povo palestino é o povo mais martirizado do planeta. Depois de décadas de massacre, depois de décadas de esmagamento aí por Israel, que é um enclave imperialista no meio do continente, o povo palestino conseguiu reagir. Através da ação do Hamas. Nós estamos 1000% com o Hamas, nós apoiamos 1000% o Hamas. Nós apoiamos todo o povo palestino. Não tem como chamar isso daí de um ato terrorista. Terrorista é o Estado de Israel. Terrorista, criminoso, armado pelo imperialismo. Nós temos que apoiar essa ação. Nós estaremos presentes aqui no ato amanhã, ali no armazém do MST. Obrigado, boa noite. Repórteres dos grandes jornais do mundo inteiro saíram aterrorizados com as imagens cedidas por Israel da crueldade dos terroristas Hamas com os israelenses no dia 7 de outubro. O choque de realidade foi traumatizante. As imagens foram exibidas fora de Israel pela primeira vez. Para isso, foi necessário enviar aos Estados Unidos um computador do Exército com materiais confidenciais e proibir a imprensa de usar telefones celulares ou qualquer outro meio de comunicação durante uma hora inteira. A exibição contou com a presença do presidente da emissora de televisão Fox News e de dirigentes de outras grandes empresas, CNN, NBC, CBS, ABC. Além disso, o filme foi assistido por jornalistas do New York Times, do Wall Street Journal, além de apresentadores e comentaristas de TV famosos. O filme do Serviço de Imprensa do Exército foi compilado a partir de diversas fontes, incluindo imagens de câmeras corporais transportadas por terroristas do Hamas, bem como imagens de câmeras de vigilância e mídias sociais. O filme retrata atrocidades cometidas por terroristas do Hamas, incluindo assassinatos brutais, tortura e abuso de pessoas, incluindo crianças e idosos. As reações não tardaram a chegar. Não há palavras para descrever tudo, observou a jornalista da Fox News, Marta M.C. Calum. É como ver o mal absoluto. Os terroristas do Hamas estão rindo e ligando para casa para se gabar de quantos judeus mataram com as próprias mãos, perguntando se estão orgulhosos deles. Pais, você vê pessoas ensanguentadas, corpos queimados, pessoas dilaceradas. O choro das crianças vai me assombrar pelo resto da minha vida. Compartilho isso com vocês porque o mundo precisa saber o que aconteceu, e então você pode imaginar. Espero que você nunca tenha que ver isso com seus próprios olhos. Após a exibição do filme sem censura para membros do parlamento israelense, foi solicitado para o Knesset 3 psicólogos seniores, alguns dos quais com conhecimento em tratamento psicológico de emergência, a pedido de vários parlamentares que não conseguem se recuperar dos horrores. Pois é, eu estava lá, foi um evento que um consulado de Israel aqui em São Paulo organizou junto com uma organização não governamental que se chama Stand With Us, e foi, de fato, algo que, infelizmente, nunca vou esquecer na minha vida, porque eu vi a brutalidade, eu vi o mal na sua forma mais absoluta na frente dos meus olhos. Assim, até foi difícil ver todas as imagens, muita gente saiu da sala. Esse foi um evento que foi organizado em Israel para deputados da Knesset, do parlamento israelense, em Nova York para um grupo de jornalistas, e aqui em São Paulo. Foi a terceira vez que no mundo foram mostradas essas imagens do horror, da brutalidade. É difícil descrever também aquilo que apareceu na nossa frente. Só para o nosso público ter uma ideia, deputados israelenses, depois que viram esse vídeo, tiveram que pedir ajuda psicológica, porque é algo assim, de fato, de uma brutalidade imensa, não tem nem palavras para descrever isso. Muitos corpos, muito sangue também, algo que até pelas leis brasileiras e israelenses é difícil ver tudo. Havia milhares de horas de gravação. O vídeo foi reduzido para 43 minutos, até porque muitos, pelas leis e pela cultura judaica, não é possível mostrar os cadáveres das pessoas. As autorizações que foram necessárias para a gente poder ver essas imagens foram muitas, seja do lado israelense que do lado brasileiro, mas isso foi necessário, porque já hoje, mundo afora, gente que nega aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023 em Israel. Há pessoas que estão dizendo que não houve ataque, que os ataques foram limitados a objetivos militares, o que não é verdade.
foram objetivos civis. A gente viu imagem de pessoas morrendo, com imagem que vinham de câmeras, seja de câmeras da rua, câmeras de segurança, por exemplo, dos kibbutzim, mas também câmeras que foram instaladas nos corpos, eram GoPro, que os próprios terroristas usavam, porque eles iriam mostrar essas imagens como propaganda. Eles queriam mostrar como os judeus eram assassinados. Então, assim, esse é o nível da brutalidade, da truculência, da crueldade dessas pessoas. Então, era algo que a gente viu crianças sendo mortas, mulheres grávidas sendo mortas, idosas também, pessoas indefesas. E isso tudo serviu, de fato foi uma tortura para nós também, jornalistas, ver isso, mas foi necessária para mostrar para o mundo que, de fato, isso aconteceu. Já a gente sabe que, por exemplo, há negacionistas do Holocausto, pessoas que dizem que nunca aconteceu o Holocausto, porque, infelizmente, não há provas visuais daquilo que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje ainda há pessoas que negam que 6 milhões de judeus foram mortos. Para evitar que isso ocorra daqui a alguns anos, isso já está ocorrendo, infelizmente, foi necessário ver essas imagens. Mas, de fato, foi uma das experiências mais piores experiências que eu acho que, provavelmente, a pior experiência da minha vida. E, assim, foi, como eu falei para vocês, até os deputados da Knesset saíram de lá chorando e tiveram que pedir ajuda psicológica, porque a violência daquelas imagens é algo que eu espero que ninguém nunca tenha que ver aquilo ali, porque foi algo que explica também a raiva que o povo de Israel tem hoje em relação àquilo que aconteceu no 7 de outubro. Carlo, e você estava até comentando aqui antes do programa sobre as perguntas que foram feitas por alguns veículos de comunicação após a exibição desse vídeo com cenas cruéis. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco para a gente como é que foi isso, Carlo. Pois é, Paulo, foi inacreditável, porque todo esse terror, esse sadismo, essa violência, essa crueldade que a Ana acabou de escrever, que é exatamente aquilo que eu vi, o mal absoluto, pessoas rindo após assassinarem idosos ou crianças, e mesmo assim, isso assim, foi vergonhoso, e a palavra certa é vergonhoso, o nível das perguntas dos colegas jornalistas de alguns grandes veículos que estavam lá. Perguntas completamente desnecessárias, inapropriadas, perguntas até questionando a veridicidade dessas imagens. Tanto que até o próprio cônsul de Israel, eu vi ele tendo que se segurar para manter a calma, porque a gente está vendo cadáveres de crianças e jornalistas renomados ou renomadas de grandes veículos questionando a data daquelas imagens, porque evidentemente são imagens de câmera de segurança que podem ter a data de algum dia defasado, estavam questionando a data para dizer, mas será que são aquelas mesmas imagens? Está certo aquela data? Vocês estão mostrando as imagens certas? Questionando também por que o consulado de Israel estava organizando aquilo, se era uma forma de propaganda. Sim, algo que de fato mostra que, primeiramente, tem um nível de humanidade muito diferente entre os jornalistas da grande imprensa e jornalistas que fazem o seu trabalho como a gente aqui na Oeste, que eles não têm o mínimo de compaixão por aquilo que eles viram, algo que beira a desumanidade dessas próprias pessoas. A gente viu cenas assim, com sangue de crianças no chão, e as perguntas eram essas, perguntas do tipo, mas o presidente do Brasil, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia classificam aquilo que está acontecendo em Gaza como genocídio. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Mas era esse o nível. Nenhum jornalista, inclusive, era uma das perguntas que eu queria fazer, mas o tempo foi limitado, perguntou sobre os reféns. Temos 240 pessoas, entre as quais crianças. Uma das crianças, o próprio cônsul conhecia, uma criança de 3 anos, que viu seus pais sendo assassinados na sua frente e hoje está dentro dos túneis do Hamas, e ninguém perguntou sobre isso. Ninguém perguntou sobre as vítimas, sobre as famílias dessas vítimas, sobre o que está acontecendo com essas pessoas. Ninguém perguntou sobre 500 mil de israelenses que foram obrigados a deixar suas casas, porque foram evacuados, porque não podem mais ficar naquela região. Nenhuma pergunta sobre isso. Então, assim, o nível de vergonha que o jornalismo brasileiro passou ontem, eu imagino, não sei se a Ana também tem informações sobre Nova York, mas sei que a grande mídia por lá também adora passar esse tipo de vergonhas. Foi o mesmo que passamos aqui, mas ontem, de fato, foi uma das páginas mais vergonhosas do jornalismo brasileiro na história, pelo menos desde que eu conheço e eu sigo o jornalismo no Brasil. Uma vergonha, depois daquilo que foi mostrado ontem, o nível das perguntas de jornalistas renomados dos grandes veículos de comunicação no Brasil. E é por isso que aqui na Revista Oeste a gente atua de forma diferente, porque é algo que é inaceitável para uma mínima ética jornalística aquilo que eu vi ontem. Eu acho que vai além
Peço licença, Paula. Eu acho que isso vai além de uma questão ética. Isso se trata de valores. E determinados valores, eles são inegociáveis. O que nós estamos falando aqui, o que o Carlos está descrevendo, a postura de determinados jornalistas que estiveram diante de cenas da plena escuridão, da maldade em seu estado bruto, cenas que são difíceis de descrever. Eu, no lugar do Carlos, talvez não teria conseguido acompanhar toda a sessão, pouco mais de 40 minutos, porque ali é um vale escuro, com o mínimo de moral, com a cabeça no lugar, com compaixão, e que, mesmo que não tenha nenhum tipo de religião, pouco importa, mas simplesmente respeite os valores, a humanidade, a civilização, deveria, no mínimo, se recolher em retidão. No mínimo. Questionar uma autoridade judaica que está expondo essas imagens para tentar se contrapor à máquina de desinformação e propaganda do Hamas, porque, do contrário, talvez nem aquelas autoridades se prestassem a esse papel. Simplesmente porque dói ter de assistir isso. Mas eles se colocam nessa postura para mostrar para o mundo que há um lado certo sim nessa história. Infelizmente, o governo brasileiro está do lado errado. E para bajular, porque se submetem ao PT e a este governo, esses jornalistas se colocam nesse papel e se ajoelham. Eles estão se ajoelhando para uma escuridão moral que, com o tempo, a história vai punir. Eu repito isso. A história vai punir quem se colocou do lado errado. Porque a causa palestina não pode mais ser utilizada como escudo nem como cortina para a barbárie do Hamas. A causa palestina é legítima e justa, mas ela está sendo utilizada como escudo pelo terror. E nós vamos repetir isso quantas vezes for necessário. Porque nós aqui, na Revista Oeste, desde o primeiro dia, deixamos muito claro de que lado nós estamos nessa história. Nós estamos do lado de Israel, que vai vencer a guerra contra o terror do Hamas. E que não se misture a causa palestina em tudo isso. Só queria complementar uma coisa, Paula, que eu esqueci de falar também. Uma das perguntas, que assim, a gente vê o nível da coisa. Aliás, um dos pontos que o próprio cônsul de Israel mostrou foi o caso daquele hospital de Gaza, daquele falso bombardeio que foi atribuído a Israel, que na verdade era um míssil da Jihad Islâmica que caiu numa uma garagem, né, num estacionamento, e que na mídia brasileira, toda a mídia brasileira, tirando a Oeste, foi publicado como míssil de Israel atinge o hospital e mata 500 pessoas. Até hoje não temos sequer o nome de uma vítima. Então, o nome de uma vítima. Hamas não divulgou uma vítima. E mesmo assim, a mídia brasileira sequer perguntou para Israel se de fato isso era verdade, sequer perguntou confirmação e deu imediatamente, a grande mídia, a versão do Hamas. Agora, justamente a pergunta do cônsul foi, mas no dia 11 de setembro de 2001, vocês deram a versão do Al-Qaeda? Ou vocês disseram que 2 aviões tinham atingido o World Trade Center? E por que agora estamos dando a versão do Hamas? Esse é o nível do debate que chegamos no jornalismo brasileiro. Essa é a vergonha que essas pessoas, que nossos colegas fazem passar. A vergonha da profissão que esses colegas acabam provocando para todos nós que fazemos ainda jornalismo com mínimo de espinha dorsal. Então, esse é o nível da coisa. E ontem, de novo, como jornalista, passei vergonha por toda a categoria, por estar naquele contexto com aqueles, entre aspas, colegas.